Como vocês já leram aí, esse vídeo se trata de uma teoria. Nada aqui que eu vou falar, praticamente nada, né, é confirmado pelo Oda, algo do tipo. Isso aqui é uma teoria. Nós vamos falar sobre suposições. Se você não entende nada de One Piece, eu recomendo que você assista os resumos de One Piece. A gente já tem lançado aí no canal até o resumo de Enies Lobby. Assistam até esse resumo para vocês conseguirem ter uma base melhor. Mas aqui no vídeo eu vou explicar cada conceitinho para vocês. Vamos lá. One Piece conta a história de Monkey D. Luffy, um garoto que segue seu sonho e busca se tornar o rei dos piratas, porque, segundo ele, essa é a pessoa com mais liberdade em todo o mundo. Ao longo de sua jornada, ele vai conhecendo amigos, aliados e fazendo naturalmente inimigos, que vão tentar impedi-lo de chegar ao seu destino máximo, o One Piece. Mas o que é o One Piece? Onde ele está? O que são os D? Qual a importância da Lua em tudo isso? Não sabemos a resposta concreta de nada disso, mas nesse vídeo nós vamos teorizar sobre essas questões. Para início, a história de One Piece pode ser dividida em 4 camadas. Em primeiro lugar, existem as histórias imediatas, que muitas vezes a gente chama de arcos. Isso inclui Baratie, Romance Dawn, Orange Town, Arlong Park e Logan Town, por exemplo. À medida que Oda cria essas histórias, ele planta conflitos e dúvidas no início que geralmente são respondidos e resolvidos no final, geralmente cerca de 20 a 40 capítulos depois. Em segundo lugar, existem as histórias maiores, que muitas vezes nós chamamos de sagas. Essas sagas geralmente envolvem uma série de arcos de história que levam a um inimigo principal ou a um objetivo principal. Exemplos disso incluem a saga Baroque Works, que conta a história da aventura de Vivi em sua terra natal, e a derrota de Crocodile. Como eu sei que a maioria de vocês que está aqui no canal assiste por causa de Dragon Ball, vamos tentar usar um exemplo de Dragon Ball? A história imediata em Dragon Ball seria, por exemplo, o arco do torneio, depois o arco do Majin Buu gordo, depois o arco da fusão e depois o arco do Kid Buu. São a série de arcos. Se você juntar, dá uma saga. A saga Majin Buu, que tem um inimigo em mente, o inimigo principal que deve ser derrotado, que no caso é o próprio Majin Buu. Em terceiro, nós temos as histórias marcantes. Esse tipo de história é sugerida ao longo de grande parte da série. O melhor exemplo que temos são os eventos que levaram à Guerra de Marineford, que são discutidos longamente nos volumes 45, 25 e 50. E por fim, vem à tona nos arcos Sabaody, Amazon Lily, Impel Down e no próprio arco Marineford. Nesse caso, o Oda planta cenas e momentos em uma ampla faixa da história, estabelecendo as bases para os eventos que virão no futuro. O que eu irei discutir aqui é ainda maior do que isso. É a 4ª camada, a história subjacente que se estende por toda a série. É o que um editor de One Piece descreveu como a história principal. As pistas para ela não são tão óbvias quanto aquelas plantadas antes de uma história marcante, como a Guerra de Marineford. Eu acredito que Eiichiro Oda foi plantando certas pistas ao longo da série, desde o início, a fim de lançar bases para uma batalha final com um desfecho inevitável. Para ser mais direto, essas pistas sutis são a chave para resolver o que One Piece realmente é e por que Monkey D. Luffy será o único a encontrá-lo. Em última análise, o poder que Luffy vai descobrir no final da Grand Line tem impacto para todos os personagens da série, sejam eles do passado, do presente ou aqueles que a gente ainda não viu. O arco Skypiea terminou há mais de uma década com a imagem de Enel totalmente derrotado, finalmente chegando ao Endless Vars, também conhecido como Verth, um território imenso que tem basicamente terra. Mas para quem nunca viu One Piece, vamos contextualizar. Há muito tempo atrás, em uma ilha chamada Jaya, parte dessa ilha começou a subir para o céu. E lá no céu havia uma ilha flutuante chamada Skypiea. Obviamente, os habitantes de Skypiea não conheciam o conceito de terra, areia e essas coisas, porque a ilha deles é basicamente composta por nuvens. Então, quando o pedaço de Jaya apareceu lá, os habitantes trataram a terra, literalmente a terra mesmo, a terra que você brincava quando você era criança, como uma espécie de objeto abençoado por Deus de grande valor religioso. E o objetivo do vilão Enel era usar um navio gigantesco para alcançar o maior pedaço de terra da Terra. O pedaço de terra da Terra é meio redundante. Que os habitantes de Skypiea chamavam de Verth, que na verdade era a Lua. Chegando na Lua, ou no Verth,
O Enel disse: "Na ilha em que nasci, as pessoas acreditavam que Deus residia aqui. Eles o chamam de Verth sem fim. A terra ali se estende mais longe do que os olhos podem ver." Quando descobrimos que Candler's Verse era na verdade a Lua, o meu pensamento instantâneo foi que Enel era um lunático de doido. No entanto, quando é revelado o que realmente é a Lua em One Piece, você percebe que o Enel é tão louco com a ideia de ir para a Lua como o Luffy era para se aventurar no céu. Ambos não queriam uma certeza, eles buscavam a possibilidade de achar algo. Lembre-se bem disso, as possibilidades em One Piece são verdadeiramente ilimitadas. Quando Enel chega à Lua nas histórias que são contadas nas capas dos capítulos, essa no caso coberta predominantemente durante o arco de Thriller Bark, você vê uma história se desenrolar que é no estilo típico de One Piece, cheia de peculiaridades e humor. No entanto, ele também está vinculado a uma série de revelações que abalam a fundação de toda a civilização no mundo. Então, o que aconteceu na Lua há mais ou menos 1 milênio atrás? Como é que isso está conectado à história principal? Antes da execução de Gold Roger, antes de Nolan e de Calgara lutarem, e antes do século perdido, haviam 3 raças de seres humanos que viviam na Lua, coletivamente conhecidos como raças de anjos. Hoje, nós os conhecemos como 1. Bilkans, 2. Shandorianos e 3. Skypianos. Você pode ver cada um deles retratado nas figuras, nas ruínas abaixo da superfície da Lua. Na pintura, o que diferencia esses 3 personagens são suas asas e seus cabelos. Assim como, no mundo atual, nós temos a mesma característica para diferenciar os personagens Gedatsu, um soldado de Enel, que é da mesma cidade que o próprio Enel, chamada de Bilka, Wiper, uma espécie de líder de uma resistência anti-Enel, que é de Shandora, e Konis, uma moça que ajuda os Mugiwaras no arco de Skypiea, que é de Skypiea. As asas e os seus estilos distintos diferenciam cada um dos 3. A pintura nas paredes parece indicar que as raças de anjos desceram da Lua ao planeta Terra em busca de recursos, deixando a raça dos bigodudos conhecidos como Muninites por conta própria. Parece que foi uma ocasião perturbadora para todos os envolvidos, o que levanta a questão de por que esse evento ocorreu, qual foi a causa dessa escassez de recursos e por que as raças de anjos deixaram os Mononites para trás. Por que as 3 raças cooperaram para criar esses Mononites? Que força harmonizou essas 3 raças para criar esses robôs armados? Algo fez com que as 3 raças de anjos trabalhassem juntas e criassem uma força militar. Mas por que exatamente? E só lembrando de informação muito importante, os Muninites são androides. Conforme a história de capa avança, Enel acidentalmente se encontra com um antigo exército Muninite que agora está sob seu controle. Esse exército inclui um conjunto de Muninites que de alguma forma acabaram na Grand Line, na Ilha da Máquina. O cientista do Dr. Tsukimi, em algum momento no passado, encontrou esses androides e os reiniciou. Com isso, parece que cada um desenvolveu sua personalidade, sua identidade e, quem sabe, teve suas asas tiradas. Apesar disso, uma vez que foram reativados, uma explosão na Lua fez com que o cientista engasgasse com um bolinho e morresse. Após essa ocorrência, os Muninites foram à Lua com balões comum para se vingar dos piratas do espaço, mas eles foram totalmente derrotados. Os piratas espaciais também estão trabalhando na construção de algum tipo de engenhoca. Parece que eles estão tentando construir um navio, mas a história de Capo chama de plano de escavação. Portanto, a questão é, o que eles estão tentando encontrar no subsolo da Lua? Ou melhor, eles querem escavar a Lua para encontrar algo ali no subsolo dela, ou eles querem escavar a Lua até chegar no planeta que fica abaixo dela, que é a Terra. Considerando tudo isso, não é impossível acreditar que a Lua pode conter algum tipo de grande segredo que os Muninitas foram criados para proteger. Talvez esses piratas espaciais representem os descendentes daqueles que estavam tentando descobrir os grandes mistérios da Lua ou das raças de anjos. Essas raças provaram que têm acesso a uma tecnologia futurística notável e a capacidade de construir uma estrutura durável e um exército de androides. Por exemplo, o complexo representado no primeiro desenho ainda está na Lua na chegada de Enel, e com um pouco de raio, que é o poder do Enel, continua funcional. Portanto, a questão permanece: como isso se conecta à história principal? Não está claro exatamente quando essas raças de anjos desceram à Terra, mas teve que ser bem antes da formação de Skypiea ou de Shandora. Também é bem provável que tenha ocorrido antes do século perdido.
já que Calgara menciona que eles estão protegendo o Poneglyph de seus ancestrais. A Lua não guarda mistérios apenas para os Chandorianos e o povo do céu. Ela também pode conter a chave para desvendar muito dos mistérios do passado do Mar Azul. Para quem nunca viu One Piece ou não chegou nessa parte, deve estar se perguntando o que é o século perdido. Então vamos falar um pouco mais sobre esse conceito. Existem muitos fãs da velha guarda que dizem a mesma coisa aos novos fãs de One Piece. Você pode simplesmente pular o arco de Skypiea. Nada de bom para a história principal acontece lá. Isso aqui é o maior pecado que você pode fazer com One Piece: pular arcos. O arco Skypiea não é o meu arco favorito, muito longe disso, mas fornece algumas das narrativas e perguntas mais importantes de toda a série. A história de Enel na Lua e a história do Chapéu de Palha no céu aparentemente tem pouco a ver com os eventos que acontecem lá embaixo. No entanto, escondido sob a superfície está uma história sobre os últimos vestígios de um antigo reino. Perto de Shandora, Robin descobriu a idade da cidade. Abre aspas. A cidade prosperou mais de 1100 anos atrás e foi destruída há mais de 800. Cai exatamente no intervalo de 100 anos na história do governo mundial. Talvez essa ilha tenha os segredos da história não dita, sobre a qual a Terra Abaixo deixou de falar. Fecha aspas. Robin nota, enquanto atravessa as ruínas da antiga Shandora no Pátio Superior, que o texto predominante da cidade está escrito na mesma língua do Poneglyph. E para quem não está familiarizado, Poneglyphs são as pedras com mensagens contando a história do mundo, incluindo a história do século perdido, que não pode ser lido por todo mundo. Atualmente, a única pessoa capaz de ler um Poneglyph é Nico Robin, uma historiadora da ilha de Ohara. A história contada nos Poneglyphs, quando costurada, revela a verdadeira história do mundo. O governo mundial, tal como existiu nos últimos 8 séculos, representa uma confederação de 20 reinos que se uniram como uma força de oposição a um antigo reino que existia ali. Esses reinos foram autorizados a manter o status de nobreza na terra sagrada de Marejoa, sob a proteção do governo mundial. Os descendentes desses 6 ficaram conhecidos como os Dragões Celestiais, conhecidos em japonês como Tenryubito. Dom Quixote do Flamengo e sua linhagem já fizeram parte dessa comunidade nobre mundial, representando o reino de Dressrosa. Também sabemos que o governo mundial proíbe a leitura de poneglyphos. Os arqueólogos de Ohara descobriram muito mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo porque seguiram a declaração do governo mundial. Eles estudaram textos antigos e o poneglyph em Ohara e ao redor do mundo em segredo. As informações que coletaram dessa pesquisa foram significativas, mas nós, os leitores, não sabemos muito sobre. O professor Clover, que é um estudioso de Ohara, falou aos 5 anciões, os líderes supremos do governo mundial, sobre o século perdido. E ao falar com eles, Clover observa que a maior verdade que buscamos hoje não está no poneglypho, mas na razão de sua existência. Ele diz que a pedra indestrutível deixada por um antigo reino indica que eles tinham um inimigo, o governo atual. Clover descreve o século perdido como uma época inconveniente para o governo mundial. Este país, reino, etc., que foi erradicado há mais de 800 anos, inimigo do governo mundial, também tinha um poder enorme. O professor Clover nunca foi capaz de nomear o reino antigo e, portanto, ficamos com a peça principal do quebra-cabeça sem solução. Teorias sobre o que pode ser surgiram ao longo dos anos. Silvers Rayleigh, o imediato do bando de Gold Roger, rei dos piratas, e homem que conseguiu entender e decifrar o que estava dito nos poneglyphos, afirmou que Roger não podia ler o texto como aquelas pessoas em Ohara, mas apenas era capaz de ouvir as vozes de todas as coisas do mundo. Isso pode implicar em algum tipo de habilidade herdada de ouvir todas as coisas do passado, do presente e do futuro. É uma pista do que está por vir. Depois, temos o texto espalhado por toda a antiga cidade de Shandora. Esta escrita parece ter sido o dialeto original do povo xandoriano. Para levar isso logicamente para a próxima etapa, significaria que esse era o dialeto original da raça dos anjos na Lua. Conforme discutido anteriormente, a escrita antiga nas paredes da Lua parece ser a mesma do poneglypho. No entanto, também significa que algo ocorreu desde sua inscrição, que foi perdido e esquecido pelos xandorianos no tempo de Calgara. Considerando todas essas coisas, é possível que este reino de enorme poder, o reino antigo combatido pelo governo mundial, tenha vindo da Lua ou tivesse o poder de ir até lá. Qualquer cenário pode fornecer alguns pontos muito interessantes em um futuro distante de One Piece.
Em sua conversa com o professor Clover, os 5 anciões também mencionam os poderes destrutivos das armas antigas. Essas armas têm o poder de destruir o mundo. Esse tipo de poder destrutivo supostamente é derivado do antigo reino. Novamente, isso parece sugerir que o reino era de tecnologia futurística e desconhecida. Isso torna ainda mais notável sobre como o governo mundial foi capaz de unir forças e derrotar um inimigo tão poderoso. Não está claro se o reino possuía a habilidade de usar essas armas, mas ele as tinha. Para descobrir o que são as armas, do que são capazes e como podem ajudar a decifrar alguns dos mistérios do mundo de One Piece, é necessário examinar cada uma individualmente. Começando por Pluton, a primeira arma citada. Pluton tem o nome de Plutão, o deus grego do submundo. A antiga arma Pluton foi descrita como um navio de guerra que tem o poder de destruir o mundo inteiro. Essa é a primeira arma antiga a que fomos apresentados e é a que mais ouvimos falar. Quando a tripulação do Chapéu de Palha chegou em Alabasta, eles se viram no meio de um conflito criado por Crocodile, que buscava obliterar Pluton para si mesmo. Seu objetivo final era criar sua própria nação independente com a ajuda da arma. De todos os reinos do governo mundial que eu citei lá, que puderam voltar e viver uma vida de nobreza, apenas Alabasta optou por não enviar seu monarca, os Nefertari. Alabasta é o único reino daqueles 20 do governo mundial que possui um poneglifo, uma relíquia do inimigo do governo. O poneglifo em Alabasta e sua conexão com eventos passados e presentes é talvez o mais intrigante. De alguma forma, Crocodile sabia que a informação sobre a arma Pluton estava inscrita ali. E além disso, Nefertari Cobra, o rei de Alabasta, de alguma forma também sabia que o paradeiro da Pluton estava escrito ali. A outra questão que o poneglifo em Alabasta coloca é por que ele estava lá. Mais tarde, ficamos sabendo através de Frank, o carpinteiro dos Mugiwaras, que as plantas do Pluton foram passadas de construtor naval para construtor naval na cidade de Water 7. Não se sabe como essas plantas surgiram, mas não se pode presumir que eles foram necessariamente escritos em texto antigo, especialmente porque o título é escrito em inglês. Todos que viram a planta compreenderam sua natureza destrutiva. Tanto Crocodile quanto Iceberg, curiosamente, tinham a mesma ideia em mente. Eles desejavam manter ou controlar os projetos do Pluton para atuar como uma força oposta ao governo mundial. Esses projetos conduzem a ação para grande parte do arco de história Water 7 e Enies Lobby, assim como fizeram para o arco da história Baroque Works. O flashback de Frank gira em torno de seu mentor e figura paterna, Tom, se sacrificando, em parte, para esconder esses projetos do governo. O Pluton provou ser um grande catalisador para alguns dos arcos mais importantes em One Piece. Sua existência, seu propósito e sua história ainda permanecem completa e totalmente desconhecidas para o leitor, e para a maioria dos personagens da série. Por que o Poneglyph está em Alabasta, um reino do governo mundial? Por que as plantas estavam em Water 7? Essas perguntas, e muitas outras, permanecem sem resposta. No entanto, todos eles fornecem conexões essenciais entre a história antiga e o One Piece. Poseidon. Poseidon tem o nome do deus grego do mar. Nossa primeira introdução a essa arma antiga foi em Skypiea, que indicava que a arma estava localizada na Ilha dos Tritões. O arco de história da Ilha dos Tritões aborda muitas questões em torno dessa segunda arma antiga. O poneglifo na Ilha dos Tritões inclui um pedido de desculpas de um indivíduo chamado Joy Boy, que viveu na superfície, dirigido à princesa Sereia há mais de 800 anos durante o século perdido. De acordo com a lenda real, a lenda da realeza, alguém virá para cumprir a promessa em seu lugar, e nessa época o lendário navio Noé cumprirá seu propósito. E parece quase claro que a pessoa responsável por cumprir a promessa feita será Monkey D. Luffy. O rei Netuno continua dizendo que a princesa Sereia da época tinha a habilidade de controlar os reis dos mares, também conhecidos como Netunianos, e esse poder se tornou aparente na atual princesa Sereia, Shirahoshi. Esse poder, explica o rei Netuno, lançaria o mundo no caos. É claro porque esse poder é tão destrutivo. É o poder de controlar os reis dos mares. Este é um poder que pode remodelar o mundo. Esses monstros marinhos em One Piece são o que separam os 4 mares da Grande Linha e se mostraram incrivelmente poderosos. O que é igualmente incrível é que este é um presente que foi transmitido por meio de um ser vivo. A princesa Sereia do século perdido e Shirahoshi possuem esse dom. O único traço de legado de geração em geração que vimos em One Piece até agora é a lenda da vontade dos D. Essa inicial também possui laços latentes com o antigo reino,
que ainda não entendemos. A vontade herdada da antiga arma Poseidon pode oferecer a pista mais tangível para o poder por trás do One Piece. Uranus. O que a gente sabe sobre a arma antiga Uranus? Nada. A gente pode teorizar alguns pontos importantes usando pistas etimológicas. Na mitologia grega antiga, Urano é o deus do céu. Além disso, na mitologia grega, o sangue de Urano choveu na Terra e criou gigantes. Oda seguiu essa mitologia com as armas antigas até agora, e não há indicação de que ele se desviaria aqui. Eu, portanto, não ficaria surpreso em ver o poneglifo de Uranus em Elbaf, que é um país de gigantes em One Piece. Essa conexão entre Uranus e gigantes também pode explicar os experimentos do Dr. Vegapunk em Punk Hazard. Enquanto estavam lá, os piratas do Chapéu de Palha encontraram o crânio de uma criatura ainda maior do que um gigante comum. O ex-protegido de Vegapunk, Caesar Claw, tentou transformar crianças normais em gigantes. Esse tipo de poder pode ser usado como meio de operar essa arma ancestral. O governo provou em Nislob e em outros lugares seu desejo de controlar essas armas, e usar as habilidades de Vegapunk para fazer isso não seria nada fora do comum. Mas eu repito, nada se sabe sobre Uranus. O governo mundial tem procurado um meio de neutralizar o potencial poder destrutivo das armas antigas. Os exemplos mais aparentes desse esforço estão nos esforços de Spandine e Spandan em Ohara e em Nislob, respectivamente. O próximo exemplo mais aparente é o Dr. Vegapunk. Suas habilidades foram anunciadas como 500 anos à frente da tecnologia atual. Ele tem a habilidade de criar ciborgues, dragões, navios capazes de passar pelo Kamibet sem se preocupar com os reis dos mares e a habilidade de imbuir objetos físicos com habilidades de Akumas no Mi e muito mais. Oda novamente está deixando pistas que têm alguma conexão, mas nenhuma resposta óbvia do porquê elas estão lá. Uma teoria muito comum é a de que Vegapunk, que é um cientista muito famoso e talentoso que trabalha a serviço do governo mundial, de alguma forma trabalha com tecnologia do reino antigo ou dos habitantes da Lua. Isso se torna uma ideia ainda mais ressonante quando você leva em conta que Vegapunk cresceu na mesma ilha que o cientista que reparou os Mononites. Lembra que eu citei ele lá no começo? A Lua é um elemento muito difundido na história de One Piece. Não é apenas difundido por causa da atenção de Oda aos detalhes ao mostrar a passagem do tempo, mas também pode fornecer uma dica da sua importância para uma história maior. Por exemplo, na introdução do personagem Brock em Thriller Bark, fomos apresentados a uma música antiga cantada por ele, chamada de Binks Brill, também conhecida como Binks Sake. Aparentemente, essa música marítima era cantada pelos marinheiros há gerações. A música invoca especificamente a lua em uma de suas estrofes finais. Abre aspas, com certeza haverá uma noite de luar novamente. Fecha aspas. É possível que essa estrofe tenha um significado a mais do que simplesmente ser uma música? Desde o início de seu mangá, Eiichiro Oda colocou imagens da lua em todos os lugares com bastante destaque. Uma das primeiras versões de Romance Down inclui piratas com o nome da lua crescente. O volume 6 é intitulado Lua Crescente. A lua se transforma em uma gibosa crescente quando chegamos no Whiskey Peak no volume 3. Vemos a lua cheia brilhar enquanto Chopper cavalga com sua nova equipe na Ilha Drum. Muitas cenas em Alabasta acontecem sob uma lua minguante gibosa, e a lua fica cheia novamente a tempo para a ascensão de Enel, a própria. Do início do flashback de Nolan de Calgara no volume 31, muitas cenas acontecem sob a lua cheia. Na verdade, Oda dedica vários painéis completos naquele flashback exclusivamente à lua. Até a parte por trás do barco de Noland apresenta uma lua crescente. Essa imagem permanece sempre presente. Uma lua crescente enfatiza a casa Frank em Water 7. Uma lua minguante espreita através das nuvens sobre a luta entre Luffy e o Soap. Barba Negra está sob uma lua crescente em um desenho que Oda fez para uma edição da SBS. A lua é talvez a conexão mais aparente entre o passado e o presente na história de One Piece. Agora que já estivemos na Lua e realmente vimos sua superfície, sabemos um pouco da sua importância. Então, existem duas questões remanescentes. Primeiro, por que havia várias luas no mapa de Ohara e onde elas estão agora? Em segundo, o que aconteceu com aqueles que já estiveram na Lua e aqueles que defenderam o antigo reino? Quando a tripulação do Chapéu de Palha entra na Grand Line no volume 12, Crocus explica que Raftel é a última ilha da Grand Line. Em toda a história, apenas um grupo de piratas é conhecido por ter chego lá com certeza, a tripulação do Rei dos Piratas, Gold Rod. No volume 51, Shaq descreve a corrida para Raftel como uma espécie de torneio do mais apto.
Talvez essa corrida até o fim da grande linha também carregue consigo um significado e talvez tenha sido forjada pelo governo mundial no século perdido para impedir que outros alcancem a ilha final. Os poneglifos espalhados pelo mundo se conectam para criar uma mensagem. Como eu mencionei antes, o verdadeiro poneglifo. Esse conjunto de mensagens interconectadas deve ser entregue a Raftel, o que só foi concluído com sucesso uma vez, por Gold Roger. É possível que a mensagem que Roger trouxe ao final não tenha sido suficiente ou não tenha cumprido o propósito que os membros do antigo reino originalmente estabeleceram para encerrar o reinado do governo mundial. Ou, potencialmente, fornecer um catalisador que colocou a grande era dos piratas em movimento. O que quer que tenha ocorrido em Raftel provavelmente deu a Roger o ímpeto para dizer o que ele disse na plataforma de execução. É provável que os piratas do Chapéu de Palha, através de Robin, finalmente entreguem a verdadeira mensagem para Raftel que mostra o curso dos eventos que vão remodelar o mundo. É provável que os poneglifos forneçam a chave para derrubar totalmente o status quo em que o mundo está. Raftel é onde estão os restos do antigo reino. A função de quem lá chega é espalhar a mensagem encontrada lá para o mundo. É possível que Raftel seja a casa daqueles que descendem do reino antigo. É possível que o mundo tenha sido remodelado para impedir que alguém chegue na ilha final. Esse pode ter sido o meio pelo qual o governo mundial colocou em quarentena, entre aspas, seu inimigo. O que aconteceu com os descendentes da Lua e do antigo reino? Além de Raftel, permanecem muitas perguntas quanto aos dias finais desse imenso reino. Calgara mencionou que o povo de Shandora protegeu o poneglifo de Jaya por gerações. Ele disse que o certo é que a cidade de Shandora foi destruída em uma luta para proteger essa pedra. Um sacrifício dessa magnitude não nos deixa escolha a não ser continuar a protegê-la. Este é o relato mais claro da guerra potencial entre o antigo reino e o governo mundial em sua luta por Shandora e do poneglifo. Robin diz diretamente: o poneglifo foi trazido para Shandora, não há dúvida de que essa cidade lutou contra o inimigo. O inimigo queimou os livros da cidade e apagou sua história. Isso fornece a conexão mais direta entre as raças dos anjos, o antigo reino e o governo mundial. O êxodo das raças de anjos da Lua para Shandora, Skypiea e Bilka pode ser explicado por uma teoria popular que circulou entre a comunidade de fãs de One Piece por algum tempo. Em 2010, o escritor do OnePiece.com disse em parte que a capa do volume 27 apresentando Luffy piscando com um par de asas pode ser uma pista. Em suma, essa teoria afirma que aqueles com D foram eliminados em um grande evento que ocorreu durante o século perdido. Esse evento pode ser o que destruiu Shandora ou fez com que o governo mundial se tornasse a superpotência que é hoje. Aqueles que a inicial dia que sobreviveram escreveram a história na esperança de que algum dia eles possam ser vingados. Seus descendentes acabariam por cumprir sua vontade e derrubar o governo corrupto construído após sua morte. A teoria é que aqueles que carregam traços de ambas as raças de anjos e as pessoas nascidas no mundo abaixo foram designados como D. O significado de D, nesse caso, seria um símbolo pictográfico representando uma meia-lua. À medida que o alfabeto se tornou onipresente, D passou a ser conhecido como uma letra ao invés de um pictograma. Isso explicaria por que Luffy tem asas na capa do volume 27. Ele carrega uma conexão entre o sangue daqueles do mundo abaixo e das raças de anjos que vivem acima dele. Isso colocaria Luffy com outros protagonistas shounen como Gohan e Usuke de Yu Yu Hakusho, cujos poderes são parcialmente derivados de sua origem híbrida. Quer você ou não acreditemos nessa teoria da meia-lua, Monkey D. Luffy, sem dúvida, carrega consigo a vontade de um povo antigo. Às vezes, parece até que de forma sobrenatural. Luffy não quer ser o rei dos piratas porque ele sofreu bullying, ou porque ele precisa provar algo para alguém, nem mesmo porque ele gosta de lutar. Ele quer se tornar o rei dos piratas porque ele pode. Às vezes, parece que uma força inconsciente sobrenatural guia Luffy para o seu objetivo, já que por muitas vezes ele poderia ter desistido, mas não fez. Desde que a Doutora Correia mencionou a lenda da vontade dos D na Ilha Drum, ela tem sido uma parte significativa e difundida da história, provando até mesmo ser um ponto essencial da trama no arco de Dressrosa. Aquele com os D inicial provaram ser importantes na criação de uma nova era. A vontade dos D apresenta algo que é central para tudo que foi discutido até esse ponto. Quando Roger informa a Barba Branca a sua morte iminente, ele discute dois pontos específicos, ambos os quais foram discutidos ou serão discutidos mais detalhadamente aqui. O primeiro é Raftel, onde está One Piece. O segundo é o nome verdadeiro de Gold Roger, que não é Gold Roger, é Gold Roger.
Barba Branca observa que vê pessoas com aquele D de vez em quando, se referindo a Marshall D. Teach, um membro da sua tripulação. Então Roger explica o que é o D, e ele começa. Há muito tempo, 3 pontinhos. Não sabemos o que ele falou. O discurso final do Barba Branca, que culmina na sua grande afirmação de que o One Piece existe, é a peça mais clara que temos recebido para resolver esse quebra-cabeça. Ele observa que Barba Negra não é o homem que Roger está esperando, o que implica que os ideais e ações empreendidas por Teach não representam aqueles que carregam a vontade dos D. Barba Branca diz que aqueles que herdaram a vontade de Roger, Luffy nesse caso, um dia se levantarão para desafiar o mundo e enfrentar séculos de história. Para tornar as coisas ainda mais claras, Barba Branca diz a Sengoku que os fuzileiros navais e o governo mundial temem a grande guerra que um dia virá a este mundo. Barba Branca conclui que, quando One Piece for encontrado, o mundo inteiro ficará de cabeça para baixo. Essa é a chave para tudo que aprendemos até agora. Essa longa história que começou com as pessoas na Lua e um reino antigo, que os estudiosos de Ohara e os piratas de Roger tentaram descobrir e que afeta todos os aspectos de One Piece, vai terminar com Luffy. Para aqueles que falam inglês ou simplesmente traduzem o título, o nome One Piece parece ter pouco significado adicional. No entanto, na língua japonesa, é na verdade um título com muito mais nuances. Para entender a nuance, é importante entender os 3 diferentes tipos de escrita japonês. Existem 3 componentes no sistema da escrita japonesa. O primeiro é o katakana, que costuma ser usado para transliterar palavras de outros idiomas. O segundo é o hiragana, que é uma escrita silábica, comum usada com mais frequência para palavras nativas. E por fim, existe o kanji, uma forma de texto que deriva dos caracteres Han chineses e frequentemente é atribuída a vários significados mais complicados. Para o termo One Piece, vemos o katakana usado com mais frequência. O termo transliterado para o One Piece literalmente significa One Piece. Esse é o texto que vemos na capa de cada volume de One Piece no Japão. Quando Barba Branca diz que o One Piece existe, One Piece é expresso em uma combinação de hiragana e kanji, Hitotsunagi Dairyo, que se traduz em o grande tesouro em uma única peça, e também inclui uma pequena leitura katakana ao lado dele no familiar One Piece. A maioria dos falantes de japonês leria isso foneticamente usando o hiragana para One Piece, o anônimo Hitotsunagi. No entanto, há uma outra leitura viável que incluiria kanji em vez do que o Barba Branca disse. Hitotsunagi, com hiragana Hitotsunagi, ou aquele que se conecta. O poder do One Piece, portanto, pode ser o poder de conectar todas as coisas, em todos os lugares, com todas as pessoas, através do tempo e do espaço. Gold Roger, o ex-rei dos piratas, tinha o poder de ouvir as coisas do mundo. Para o futuro rei dos piratas, esse presente é essencial. Já foi dito várias vezes que Monkey D. Luffy tem o poder de aproximar as pessoas, como o título da série pode sugerir. Através de cada arco, Luffy transforma inimigos em aliados e rivais em amigos. Gold Roger e Monkey D. Luffy demonstraram possuir esse poder para unir todas as pessoas e ouvir as vozes de todas as coisas. Na Ilha dos Tritões, os reis dos mares conversam entre si e afirmam: aquele humano com chapéu de palha pareceu notar nossas vozes. Mas ei, isso já aconteceu uma vez antes. Nós descobrimos que Roger e Luffy têm o mesmo dom em sua habilidade de ouvir os reis dos mares. Esta é a manifestação mais aparente da vontade de Roger que o Barba Branca mencionou no final da Guerra de Marineford. Luffy possui uma vontade herdada que conectará as lutas do antigo reino do passado ao presente. Esse poder foi passado para ele pelos inimigos dos deuses, como os dragões celestiais apelidaram aqueles com o D inicial. Essa vontade herdada é o que une as pessoas do passado e do presente. A vontade herdada pode até ser do reino antigo ou do reino da lua. Esse tipo de poder é algo que Luffy também demonstrou várias vezes. Ele respondeu à vontade de Calgara e Noland de 400 anos atrás. Ele respondeu à vontade da dinastia Riku, que havia sido derrubada em Dressrosa. Ele respondeu à vontade do antigo reino quando declarou guerra ao governo mundial e atacou Enies Lobby pela primeira vez em 800 anos. Ele possui o Haki do Rei, algo que apenas 1 em milhões possui. Os sonhos do passado permanecem até hoje. Essa vontade é tão forte que até os reis dos mares aguardam o dia escolhido. Podemos não saber exatamente o que é o One Piece, mas sabemos que Luffy vai pegá-lo. Sabemos que Luffy não só tem o poder de se tornar rei dos piratas porque ele conecta as pessoas, mas também porque ele tem uma incrível capacidade de conectar pessoas ao longo do tempo, e não só do presente.
Qualquer que seja o One Piece, tô certo de que ele traz ao Rei dos Piratas o poder de reunir todas as coisas, de todos os tempos e de todos os lugares. Os Piratas do Chapéu de Palha agora Os Piratas do Chapéu de Palha agora percorrem um novo mundo em uma trama complicada e cada vez mais complexa. Luffy se propôs a derrotar os 4 imperadores, Kaido, Big Mom, Shanks e Barba Negra. Conforme a guerra final se aproxima e uma verdadeira revolução parece prestes a acontecer, os Piratas do Chapéu de Palha sem dúvida se encontrarão no centro de tudo. Essa guerra provavelmente trará todos os personagens que vimos de alguma forma de volta, incluindo o próprio Enel. Essa guerra, como disse o Barba Branca em seu último suspiro, vai virar o mundo de cabeça para baixo. É possível que o cataclismo que ocorreu durante o século perdido, ou mesmo antes dele, tenha criado o mundo de One Piece que conhecemos hoje. Além disso, pode ser que Luffy, em seu papel como Rei dos Piratas, remodele ele. Essa batalha final pode livrar o mundo do Combat, da Grand Line e de toda a infraestrutura atual que torna a navegação um torneio de sobrevivência gigante. Pode destruir a Red Line e Marejoa, junto com a Ilha dos Homens-Peixe, como a Madame Shirley previu. Essa guerra final pode representar uma jornada totalmente nova para as gerações futuras embarcarem. Isso deixará o mundo com uma nova governança, uma nova geografia e possibilidades ilimitadas. A guerra final promete ser algo muito maior do que Marineford foi. Essa guerra, no mínimo, vai resolver finalmente o antigo conflito entre o governo mundial e o antigo reino. Quando Robin pergunta a Rayleigh o que aconteceu durante o século perdido, Rayleigh responde: "Dê um passo de cada vez enquanto viaja em seu navio. Parece que nós, os de Ohara, fomos muito apressados. Mesmo se eu lhe contasse tudo da história agora, não há nada que você pudesse fazer a respeito. A resposta que você chegará pode ser diferente da nossa, mesmo depois de ver o mundo em sua totalidade no seu próprio ritmo. O quebra-cabeças não tem todas as peças, e tudo está muito embaralhado. Um dia saberemos o que realmente aconteceu. E eu espero de coração que esse dia ainda demore muito para chegar."